Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, dia 26 de junho de 2022, eu quero abrir com vocês essa live, esse vídeo gravado que vai ficar depois muito especial, que é com o grande nutricionista Márcio André, e o nosso objetivo hoje é ensinar para vocês técnicas e dicas simples para que vocês possam se alimentar melhor, mas ainda de forma bem saudável, visando saúde no dia a dia de vocês, tá bom? Eu vou esperar o Márcio entrar para contar o restante da história, da motivação dessa live, tá bom? Boa noite para todos, muito obrigado pela confiança. Vocês vão ver que o Márcio é excelente e eu tô só esperando ele pedir para entrar para poder colocar aqui na live, tá bom? O Márcio é um dos nutricionistas que eu indico no Brasil, com bons resultados. As pessoas gostam muito do trabalho dele também. E aí, eu tô só esperando ele pedir para entrar aqui para poder chamá-lo para dentro, tá? Tá entrando. Opa, boa noite. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Bom, Joia, é Então, uma alegria estar aí. Obrigado pelo convite. disponha. Você sabe que você é um dos nutricionistas que eu indico no Brasil inteiro para os meus pacientes, atende aí online, os pacientes gostam muito. E eu acho que eu não tinha outra pessoa para chamar mais indicada para começar essa série de lives que eu pretendo fazer do que você, porque a gente começa com um assunto que é fundamental para a saúde das pessoas, mas que, infelizmente, poucos têm abordado nessas décadas que eu estou nas redes sociais e na internet, que é o seguinte: eu não quero pagar de santo, não sou, mas desde a época da faculdade, que o que me incomodava bastante, eu fui aluno do Hospital Universitário de Brasília, vinculado à Universidade de Brasília, fiz minha faculdade de medicina lá, terminei em 2000, então vou agora para 22 anos de formado, e lá era um hospital assistencial, né? Um hospital público, mas um hospital... Conheço bem, vai até pessoal indígena também, atende de morador, é mais simples, até o pessoal indígena também vai para lá, o HUB, né? Lá atendia de tudo, né? E aí eu comecei a ficar muito incomodado, principalmente nos meus anos finais de faculdade. Era uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, se eu não me engano, era a segunda melhor do Brasil na época. Eu comecei a ficar muito incomodado com o seguinte: primeiro, que o acesso das pessoas que têm condições mais restritas de saúde, o acesso à saúde, principalmente a nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, dentista e companhia, sempre foi mais difícil. E eu pensava, bom, as pessoas precisam aprender a se alimentar melhor. A minha paixão por hábitos saudáveis de vida começou na época da faculdade. E eu já escrevi 8 livros sobre isso, mas eu via que as pessoas, na hora de cuidados alimentares, do ponto de vista de médicos, era assim: vai comendo, uma margarina, porque a Sociedade Brasileira do Coração falou que é boa, vai comendo pãozinho, que é a comida do brasileiro, o arroz com feijão, vai levando, porque a alimentação, em essência, não é tão importante assim. Era basicamente a ideia que eu via mais transmitida para os pacientes. Uma grande mentira, né? Desde a época do Walsh, pelo menos na década de 50, de 60, que a gente sabe que alimentação e suplementação são pilares da saúde, para recuperar, manter e melhorar a saúde. E aí eu fui escrevendo meus livros e recebi algumas críticas, poucas, algumas bem intencionadas e outras revoltadas, do seguinte: doutor Ícaro, o que o senhor fala é para uma elite. A maioria de nós não tem como fazer essas coisas aí. Então, eu sempre procurei colocar nos meus livros e na minha obra o que fosse possível para as pessoas poderem fazer em todos os estratos sociais ou camadas socioeconômicas. Por fim, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu gravei um vídeo, Saúde Barata, porque teve gente que criticou assim: doutor Ícaro,
com todo respeito, não dá. E teve gente que falou, esse aí só consulta menos de 10% da população, que pode pagar a consulta dele, e as dicas dele são para menos pessoas ainda. E assim, eu acho que a gente tem que aprender a aproveitar o melhor de cada crítica, mesmo as críticas destrutivas ou mal intencionadas, que graças a Deus são poucas para gente que tenta fazer o bem aos olhos de Deus. Então eu gravei o Saúde Barata, né? Mostrando para as pessoas que tomar água de hora em hora, respirar fundo 3 vezes a cada hora, se exercitar, dormir direito, pegar sol, se desintoxicar de formas mais naturais, intoxicar-se menos no dia a dia, gerenciar o estresse, sabe que essas coisas, elas são gratuitas ou com custo baixíssimo. Todo mundo consegue fazer. Mas no âmbito da alimentação, sempre eu tive problema para falar, porque eu dou dicas, inclusive eu vou gravar um vídeo atualizado sobre, uma sessão atualizada sobre alimentação saudável, para quem pode pagar e para quem não pode, o que pode se virar para correr atrás, punks, sabe? Superalimentos e companhia para incrementar. Mas eu estou muito incomodado por Deus nesse ano de fazer o seguinte, propagar uma mensagem que a maioria das pessoas possa seguir. E quando você fala de hábitos saudáveis de vida, infelizmente as pessoas ainda acham que eles são menos importantes e menos potentes do que remédios. Isso é um grande engano. As pessoas se desempoderam. Eu não gosto muito desse empoderar, mas enfim, né? As pessoas tiram seu próprio poder quando elas acreditam nessa falácia, nessa mentira. Os hábitos de vida são muito potentes. Mas, quando a gente fala dos hábitos de vida, a alimentação barata e ainda assim saudável é o calcanhar de Aquiles que eu não consegui vencer ainda, apesar de tantas dicas. Então eu pensei, bom, quem que eu vou chamar para poder vir conversar comigo e que tem uma boa dicção, que tem uma amistosidade, digamos assim, com as pessoas, que seja didático pra caramba, que tenha conteúdo, que seja humilde, que seja, acima de tudo, uma boa pessoa, sabe? Que tenha uma rede que vai escutar esse recado, que é permeável, de compartilhar e tudo mais. E, acima de tudo, que queira se colocar nessa posição. Porque eu já conversei com nutricionistas nesses 20 anos de medicina que queriam muito mais angariar pessoas para suas redes, para os seus produtos, para o seu consultório, do que passar uma mensagem de bem. Só que aí vai uma mensagem geral. Gente, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada daqui, a não ser as preces, orações, boas energias e o vá com Deus, sabe? Daquelas pessoas que a gente ajudou, né? Então, tira o status, tira a fama, tira o dinheiro, tira a aparência. O que resta? Quem você foi como ser humano. Então, gente, o Márcio André, além de ser um excelente nutricionista funcional, ele é um bom ser humano. Ele é vascaíno, nem todo mundo é perfeito, acontece, né? Mas ele... Eu acho que fora o fato dele ser vascaíno, não tem nada que o desabone. Então, a missão hoje é árdua. É passar para as pessoas o que elas podem fazer de barato e saudável para compor uma alimentação mínima geral que seja saudável. Agora, gente, o vídeo de hoje não visa substituir a consulta com um bom nutricionista. Eu recomendo para para todos os meus pacientes, todos que tenham um acompanhamento nutricional pelo menos uma vez por ano, ou uma vez na vida, se não der uma vez por ano, junta, vai lá, porque vale a pena, mas com um bom nutricionista funcional, não quem vai te tacar glúten, leite, processados, embutidos, industrializados, margarina, óleo de soja, milho, canola, girassol, porque isso não é base de uma dieta saudável. Então, eu quero que o Márcio se apresente e já comece respondendo o seguinte. Márcio, situação hipotética. Você agora tem 45 minutos para falar para uma comunidade carente que tem o seu celular mal para poder pesquisar na internet, mas não sabe quem seguir, não sabe o que seguir na internet,
uma comunidade que precisa de uma alimentação boa e barata e saudável, acima de tudo. O que você falaria nessa palestra que começa agora? Muito obrigado, Márcio. Uma boa noite. Olá, boa noite. Obrigado aí pelo convite. E é um desafio para mim, Ícaro, eu já faço isso diariamente. Atualmente, eu moro aqui na Zona Sul do Rio, e o Rio é uma cidade que ela foi feita para, digamos, para o turista. Então, tudo tem um preço mais caro. Se você, morando aqui, não ficar atento, você acaba pagando muito mais caro em qualquer lugar. E isso tem impacto para qualquer um no dia a dia, no supermercado, no hortifruti, né? Então a gente tem que saber aqui os lugares que a gente faz as compras. Quando você falou de celular, é até importante porque hoje a pessoa consegue se programar antes de chegar no mercado, porque está tudo acessível em relação a site dos supermercados, né, as promoções e tudo mais, então ela consegue fazer uma programação, né? Já é uma coisa legal da pessoa fazer. E não achar que a alimentação saudável ela vai estar naqueles itens que eu costumo dizer que são de boutique da alimentação. Que no supermercado tem uma área separada para o que é diet, light, e aquilo soa como algo muito saudável e na maioria das vezes não é, e com um preço exorbitante, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando de um pão de fermentação lenta da Balduco. Vou falar que é a marca, enfim. Aí eu falei, cara, legal, né? A indústria deve estar se preocupando. Mas aí quando você vai ler o ingrediente, você vai ver que esse pão ele é acrescentado de glúten. Além da farinha de trigo, eles colocam glúten para deixar mais macio. E quer dizer, só para ter um preço mais caro com o merchan de saudável. Então, a solução não está aí. Não está na propaganda que a indústria está ali geralmente seguindo. Existem bons alimentos na prateleira dos famosos saudáveis ali, mas tem muita pegadinha. E aí a gente vai ter que partir sempre para o simples, Ícaro. Às vezes a pessoa não tem condições, vou dar um exemplo claro. Um arroz integral é mais caro que o arroz branco comum. Por ele ter um pouco mais de fibra, ser um arroz integral. Mas se a pessoa coloca um arroz branco, e aí aqui hoje eu tô que nem um chacrinha, eu botei um monte de coisa aqui na mesa. Top. Se a pessoa descasca uma cenoura crua nesse arroz branco, ele fica com muito mais fibras, e ainda com beta-caroteno. Então a cenoura pode não estar crua, ela pode estar cozida. Então ele já adicionou fibras que faltou aquele arroz integral. Que ela poderia, que tem 1 grama, 2 gramas de fibra a mais a cada 100 gramas, então é muito pouca a diferença. Então ela pode fazer do arroz branco um arroz com mais fibras, é só ela acrescentar algo que é barato. Cenoura é bem barato, né? É bem acessível. E eu gosto de falar, Ícaro, nessa questão, eu não gosto nem de falar o preço barato, eu gosto de falar acessível. Por que acessível? Porque a pessoa às vezes vai ter um trabalho para poder achar esse alimento. Porque, às vezes, o barato vai estar o clube social, vai estar o creme crack, isso vai estar na nossa cara. Agora, o acessível é aquele dia da feira, que só tem um dia da semana, dependendo do bairro que a pessoa mora. É aquele alimento que está na época da estação, que ele está com preço muito menor, né? E além de estar com preço menor, ele está com muito mais vitaminas, porque os alimentos, frutas e verduras da estação, eles têm não precisam de agrotóxico tanto para poder ser produzido, e ele tem muito mais nutrientes. Então é um alimento mais rico e mais barato. Então ele está mais acessível. E já começa a pessoa, hoje, como você falou muito bem, ela começa a pesquisar pelo celular. Ela tem que saber aonde tem uma feira de boa qualidade na sua região, ou um hortifruti, né? O que ela pode fazer para substituir ou trocar esse alimento ou enriquecer, como deu o caso do arroz, né? E às vezes dosar o que é caro e o que é barato. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Óleo de soja é muito mais barato que um azeite. A gente sabe disso. Sim. Porém, eu falo para as pessoas, não compra óleo de soja. Por quê?
você tem que começar a ter uma educação nutricional de não fazer frituras. Porque não adianta você pegar um azeite, que aí eu peguei aqui um que custa mais ou menos R$ 23. Não adianta você pegar esse azeite, que é bom, e começar a fritar as coisas, mesmo que seja uma batata, mesmo que seja uma mandioca. Você está criando um tipo de alimento, fazendo fritura, não adianta ser azeite, né? O azeite ele é bom para você colocar na salada, dar uma tostada, às vezes, num bife, num peito de frango. Então, dá para usar um azeite, com R$ 23 não vai ter tanto impacto. É só você diminuir a questão de fritura que você não precisa gastar tanto. Agora, em muitos lares, o que eu vejo, né? Eu sou aqui do Rio, mas moro na Zona Sul, mas eu sou da Zona Norte. Eu morei lá a minha vida toda. E eu chego lá, você vai numa casa, um pastel que o pessoal vai fazer, meia frigideira só de óleo de soja. Né? Se a pessoa for fazer isso com azeite, vai sair muito mais caro. Mas aí o que a gente fala? Cara, fritura é algo muito pontual, é algo muito, sabe, ali é aquela exceção mesmo. Não é algo que tem que ser do dia a dia. Né? E várias dicas que eu vou falando sobre, por exemplo, peguei outra coisa aqui que eu tenho aqui na minha despensa. A pessoa precisa incluir frutas, incluir alguma coisa da estação também. Aí você pega um alimento que é antioxidante, cacau em pó, né, rico em resveratrol, vasodilatador. Se você botar isso aqui como propaganda de um produto, vai ser aquele produto mais caro que vende como suplemento. Vou falar, olha, eu tenho um produto aqui que é vasodilatador, tem resveratrol, é antioxidante, pô, melhora a questão de produção de radicais livres, é o cacau. E isso daqui, o cacau puro, até já fiz uma comparação, se você comprar aquele da Garoto, que vende lá, é 300, 400% mais caro. Então, a granel, você consegue acessar ele com um preço muito mais barato. E aí você coloca esse cacau numa banana amassada, que tem um sabor doce, você colocou um produto bom junto com uma fruta, matou aquela vontade de comer um doce. Então, é acessível. Né? Agora, dá um pouquinho mais de trabalho, não está pronto ali. Né? E aquela coisa, o barato vai ser o clube social, vai ser o creme crack, vai ser o óleo de soja, que vai estar sempre ali. Se a gente pegar a nossa lista a cesta básica, né? A cesta básica que o pessoal recebe geralmente assim, óleo, farinha de trigo, macarrão. E aí até eu falo, olha, hoje, acho que da nossa época, quando não tinha tanta facilidade. Por exemplo, você pega hoje, não acho ele a mil maravilhas, mas um macarrão de arroz é muito melhor do que um macarrão de farinha de trigo. Não, tô aqui. Escutando, só? Estão escutando, né, gente? Eu acho que foi o Márcio que travou, né? Fui eu que travei? Será que alguém me ligou? Não sei, deixei até desativado. Mas eu estava falando do macarrão, um carboidrato simples, não é o melhor macarrão, mas tem uma marca hoje chamada Urbano que custa R$ 4. Agora você vai numa casa de produto natural, olha como é que é a pegadinha. Macarrão sem glúten. Aí uma marca X, R$ 20. Então, assim, você tem que pegar e falar, pô, peraí, o Márcio falou que tem um que custa 4. O Ícaro sabe qual que é também, o Urbano. Pô, dá para pegar esse macarrão, e aí outra coisa que eu peguei aqui, colocar com um tomate, né, bota uma carne moída, e você tem um prato sem glúten, com uma boa densidade, porque a proteína, né, por exemplo, que a gente vai falar, é importante as pessoas até terem essa ideia, que quanto mais natural, a densidade energética de uma proteína faz com que você não tenha tanta fome. Né? Então, por exemplo, a pessoa colocou uma carne moída, de repente, hoje uma carne até suína, que tem um preço mais acessível e é saudável também. Né? As pessoas ficam muito assim, pô, eu adoro picanha. Ótimo. Agora, o preço da picanha não tá 100 e pouco, tá 80 e pouco. Um filé suíno,
é uma carne que eu gosto também e faz o mesmo papel em termos de proteínas. Então, assim, tem como driblar isso, né? Um exemplo também, a gente tem a sardinha, que é rica em ômega 3, né? Ah, mas tem que comer salmão selvagem? Cara, se puder, ótimo. Se vier um salmão do Alasca, eu vou achar lindo. Agora, a sardinha tem ômega 3 e ela está acessível numa feira, está acessível no supermercado. Então, assim, não achar que é impossível, que é difícil perder peso, eliminar peso, né? Eu gosto de falar sempre essa palavra, eliminar peso, que isso é para rico, que só e parar de enxergar essas gôndolas que colocam lá, a indústria tem que fazer o papel dela de propaganda, né? Cada um, eu não critico não, eu falo assim, tem muita coisa boa em loja de produto natural. Sim. Eu costumo dizer que lá é como se fosse a Fórmula 1 da alimentação. Tem muita coisa dali que, se as pessoas começarem a consumir bastante, pode ser que o preço diminua, pode ser que fique mais popular, como aconteceu com o macarrão de arroz, né? E isso uma coisa que a população começou a investir mais, começou a ficar mais atenta, como pessoas que nem você que vem falando há décadas sobre glúten. A pessoa falou, cara, eu não vou comer mais o macarrão comum. E aí teve alguém que falou, pô, dá para colocar um macarrão sem glúten a um preço mais acessível. E tem, hoje a gente tem. Então, assim, eu falaria para essas pessoas que o plano alimentar bom, ele pode ser para o cara que tem um jatinho particular ou a pessoa que mora na periferia, que não vai mudar muita coisa. Se a pessoa for pelo básico, o que tem uma condição melhor, é claro que a gente vai trabalhar, às vezes, uma suplementação, algo que seja prático ali, mas o básico mesmo é igual, Ícaro. Não, isso aqui eu estou com o melhor pré-treino que eu acho, beterraba, né? Boa. Também um vasodilatador, rico em óxido nítrico. O pessoal faz um suco de beterraba, vai fazer uma atividade física, está melhor suplementado do que qualquer pré-treino que a gente vê aí no mercado, né? Nas lojas. Então, assim, dá para colocar algumas coisas. Eu acredito, sim, que tem algumas coisas bem pontuais, Ica, que não que vai fugir ali. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente está em casos que a pessoa precisa de uma restrição muito grande, né? E de repente ela tem que a gente tem que colocar algum suplemento, alguma coisa que seja bem pontual ali, aí sim, fica um pouco mais complicado. Agora, o básico mesmo, eu diria para todo mundo que dá para fazer tranquilamente, né? E um exemplo que eu estava falando sobre o cacau, isso daqui eu tenho, tá? É bom, nibs de cacau. É bom, só que ele tem um preço muito mais caro. E esse cacau aqui em pó, ele vai ter o mesmo efeito. Então, assim, na condição, cara, se você puder comprar esse aqui, ótimo. Agora não dá esse daqui, Ícaro, se eu não me engano, a cada 100 gramas é 3 e pouco. E 100 gramas de cacau em pó é coisa pra caramba. É muito acessível. Você vai botar uma colher de sopa no máximo por vez, ou seja, vai durar, ó. Vai durar bastante. E aí, Ícaro, sobra um orçamento para investir numa coisa que seja um pouquinho mais cara. Quer ver um exemplo? Eu falo para as pessoas, estou com outra coisa aqui na minha mão, para comprar vinagre de maçã orgânico. Porque o vinagre de maçã comum, ele vai custar R$ 3. O orgânico, ele é R$ 20. Mas se você já economizou por um lado, você pega um orgânico, que a gente vê que tem até aqui o pouquinho da maçã aqui, que é o melhor que a gente pede para colocar, que dá para a gente fazer estratégia para melhorar a acidez com vinagre de maçã, pode colocar um limão, né? E, enfim, a pessoa se programar para, de repente, assim, olha, sobrou um pouquinho aqui, eu posso investir sim no azeite, né? Eu atendo alguns pacientes que têm problemas gastrointestinais e não pode consumir alho, né? E aí, às vezes, tem gente que tem condições, eu falo, cara, compra um azeite trufado, quem tem condições. Um azeite trufado é muito caro. Agora, uma pessoa, eu quero ter o gostinho ali do alho, eu falo, bota o alho dentro do azeite em infusão, que você vai ter o mesmo benefício. Então, assim, dá para driblar tudo. Acho que a gente está numa época que o YouTube ensina bastante coisa, tem muita coisa ruim, mas tem muita gente
que nem você que está disponibilizando lá, eu estou indo para o YouTube daqui a pouco, mas é uma plataforma muito boa de receitas. Eu vejo que chás, por exemplo, se a gente for fazer uma propaganda do que é antioxidante, e aí outra coisa que eu estou na mão, chá de espira santa, isso aqui eu comprei na feira, um molhinho desse, tem muita coisa, tá? R$ 3 que eu paguei. Então, assim, tá acessível. Agora, se eu embalar isso daqui e colocar numa cápsula, vai sair bem mais caro. E é bem mais prático para quem pode comprar. Então, a saída tá aí pelo simples, né? Tem bastante coisas assim que a gente olha como aquilo que eu falo novamente, acessível, não é o barato ali na sua cara, né? O barato sempre vai ser as coisas assim que mais vendem, que vai ser farinha de trigo, vai ser óleo de soja, vai ser o creme cracker, vai ser a margarina, né? Então, assim, tudo que de repente te faz mal, que tem um potencial de inflamação, realmente tem um preço mais alto porque as pessoas consomem muito, né? Essa é que é a verdade. O dia que pararem de consumir, se 10% da população começar a ver tuas lives, a indústria começa a se tocar e mudar um pouco. Bom, vocês já tiveram um monte de dicas aí, eu sugiro que vocês depois assistam e vão parando para procurar saber mais no YouTube e bons canais, para procurar saber mais na timeline do Márcio, que tem muito material legal, sabe? Vale a pena, tá? Eu vou acrescentar algumas coisas aí, queria saber o que você queria falar mais sobre esses assuntos. Por exemplo, Vai, claro. Se você pegar o mesmo azeite que ele mostrou, ou outros, e você comprar num atacadão, você vai pagar de 20% a 40% a menos, tá? Então, muitas vezes o seu padrão também de caro e barato é porque você está comprando no lugar mais caro, tá certo? Exatamente. Eu gosto muito do azeite Filippo Berio aqui em Brasília, porque eu acho ele gostoso, uma boa composição, uma boa acidez, uma boa resistência, uma garrafa escura. Ele no Big Box aqui, onde eu sempre compro, é 22, 23, 24, 25 reais. No Atacadão é 14, 15, 16 reais. Olha aí. Certo? Feira, se você for comprar esse tanto de coisa boa da estação na feira, você às vezes vai sem muito conhecimento, conversa com os feirantes, orgânico, tá, gente? E você vai ver o que é da estação. Naturalmente vai estar mais barato, porque ele está produzindo mais. E aí você vai para casa com verdadeiras preciosidades que às vezes você nem tinha pensado, ou você tinha um parâmetro de preço na cabeça que era diferente. Por exemplo, tem alface, um óleo de alface de 7, 8 reais? Tem. Mas na feira você compra de 2 reais, de 3. Verdade. E se você conservar direito, bem fechado e tudo, você consegue deixar para lavar aquilo 3 dias, 4 dias depois e pega a semana inteira, tá? Outra coisa é o leite. Tem gente que fala, mas eu gosto do leite no café. Eu gosto do leite com Nescau. Gente, leite com Nescau substitua por leite com cacau, tá? É muito mais gostoso e mais saudável. E não precisa ter... Hã? Não, exatamente. E não precisa ser o leite de vaca. Tem os leites de castanha, leite de arroz. Você pode fazer, tem receitas na internet. Você compra castanha muito barata no Brasil. Até a castanha do Pará você consegue fazer leite com ela. E assim, o leite com café, gente, quem domina o gosto é o café. Então se você botar um leite vegetal, um pouquinho, você nem vai sentir a diferença e vai ser mais saudável. E outra coisa, leite, ninguém precisa, tirando crianças muito pequenas, que aí vem toda uma polêmica do leite materno, de suplementação, que eu não vou entrar aqui. Gente, adulto, de adolescente para cima, ninguém foi feito para consumir leite. A gente nem tem enzimas para digerir direito o leite. Ele vai virar uma porcaria fermentando nos seus intestinos. Vai gerar um monte de coisa que não presta. Ah, Ícaro, mas leite é cheio de nutrientes. Vou te dar um exemplo. Você vai consultar comigo ou com o Márcio, e aí você está com anemia. Aí a prescrição é, por escrito, carimbada, chupar 1 prego de ferro por dia. Aí você vai falar, pera aí, que médico é esse? Que nutricionista é esse? Aí eu posso te dizer, ali tá cheio de ferro. Não era o que você queria? Não era o que você precisava?
Não, Ícaro, mas eu não vou conseguir extrair o ferro chupando prego. Exatamente. Você não vai conseguir extrair os nutrientes do leite consumindo leite, desde adolescente à fase adulta e principalmente idoso. Não vai. Então você vai gerar uma massa branca que fermenta demais, que apodrece seus intestinos, que dá um monte de problema, pode levar a doenças autoimunes, desbiose, um monte de coisa inflama. Então, você não precisa de leite. Chá. Gente, no Brasil você compra chá baratíssimo. E no Brasil você tem preciosidades, né? Como chá de gengibre ou gengibre picotadinho, pequenininho. Um negócio... Olha, um gengibre desse tamanho que ele mostrou aí, isso aí dura o mês inteiro. Isso aí dura o mês inteiro. R$3. Então, para o mês inteiro, você picota um pouco, faz chá, o chá é gostoso, ou então você picota um pouquinho, bota no arroz, bota no feijão, bota onde você quiser de quente. Tá gelado de gengibre, gelado, porque quando chegar o verão, fica muito bom. Você faz e deixa de um dia para o outro, fica muito bom e refrescante. Pois é. Então, assim... E no Brasil você tem chá verde, chá de erva doce, chá de hibisco, sabe? Qual outro? Moringa. Você compra barato essas coisas. Ai, cara, moringa é um pouco mais caro, o hibisco também, mas a erva doce e o chá verde não são, e são alguns dos melhores chás que existem. A Elô perguntou nos comentários, se eu não tomar leite, como eu vou ter meu cálcio? Elô, imagina que a vaca tá lascada, então. Uma vaca não mama na outra para ter cálcio. Não, ela come verde escuro. Se você comer mais verde escuro, gergelim, sabe? Se você tem condição de frutos do mar também, outras fontes que o Márcio pode falar, você tem cálcio abundante, muito melhor disponível, né, Márcio? Exatamente, principalmente nos folhados verdes escuros mesmo, como você citou. E é assim, a questão que foi criado que o leite é um superalimento, né? Então, isso às vezes eu falo muito com as pessoas, né? Eu falo, não, ninguém depende de um alimento para sobreviver, né? A gente tem várias outras opções. A própria, por exemplo, se você pegar e fizer macerar salsinha, né? Você vai ter muito mais cálcio do que um copo de leite. Mas assim, dá um pouco de trabalho, bota uma salsinha com um molho de salsinha com azeite, você consegue ter uma quantidade boa de cálcio. Mas, enfim, não é só isso, é a alimentação variada que vai te dar cálcio, né? Sim. Eu estava até lembrando aqui, às vezes as pessoas falam assim, quer comer alguma coisa apetitosa. Você pega um tomate cereja desse aqui, que é até bom, que tem menos agrotóxico. Você corta ele, joga um azeite por cima, joga sal. Cara, pra mim tá muito bom. É apetitoso. Né? Você pode, às vezes, implementar com azeitona. As pessoas, não, mas tem que ter presunto ou peito de peru. Não, você pode fazer isso aqui. Você pode pegar o próprio pernil, a carne de porco, e cortar em fatias finas, que você tem um aperitivo ali, algo que é proteico e muito mais saudável. Sim. Né? Um frango a passarinho. Né? Então, se você precisa ir para uma mortadela, um presunto parma, qual é o nome do outro? Até me esqueci o nome, o italiano. Salame italiano. Cara, é bom de vez em quando, eu não condeno isso, da pessoa comer de vez em quando. E se me apresentar um salame com uma taça de vinho, ali, se tiver fatiado, eu vou, tranquilo. Também. Somos dois. Não estou condenando isso, estou falando para o dia a dia. Né? Para quem quer economizar, tem muita coisa acessível, né? Muita coisa que dá para se virar. Outra coisa, vai fazer sopa, sabe? Procure colocar como base da sopa lentilha, ervilha, grão de bico, vai ficar muito mais gostoso do que você fazer a sopa com a base de macarrão ou batata, sabe? Exato. Que pode ser um excesso de carboidrato ou até glúten, desnecessário. Outra coisa, proteína. Eu desconheço uma fonte melhor, e muitas pessoas acham bem gostosa, de proteína, do que o caldo de mocotó, ou o caldo de osso, ou o caldo de pé de galinha, ou o caldo de músculo. E é baratíssimo para você fazer, fica gostoso, né? Uma digestibilidade excelente para a maioria das pessoas, os intestinos agradecem, sabe? Outra coisa. Exatamente.
quanto melhor a pessoa... Colágeno, né? Hã? Fonte de colágeno. Colágeno, que é a proteína mais abundante no organismo, matéria-prima para todas as proteínas do corpo. Você não vai absorver como colágeno, mas você vai quebrar em peptídeos que os seus intestinos conseguem quebrar um pouco mais e absorver, e você recompor direitinho articulações, cartilagens, ligamentos, tendões, ossos, músculo, Cabelo, pele. unha, melhora tudo. Então, Cabelo, outra unha, coisa. pele. Entenda que quanto melhor você comer, menos suplementos você vai precisar. Tá? Então, você fala, suplemento é coisa de rico. Como é que você come? Porque antes de você ficar taxando que, eu vou comer mesmo mal no dia a dia, porque como eu estou lascado, eu não tenho como pagar uma alimentação adequada, nem suplementação adequada, então eu vou me lascar. Não! O que você vai usar dessa live de hoje para comer melhor? Sabe que aqui hoje você tem como sair com uma alimentação muito melhor, basta você querer e aprofundar. Outra coisa, gente, pesquise mais na internet como aproveitar os talos, como aproveitar as folhas de beterraba, de cenoura, né? Tem um monte de talo e companhia que o pessoal joga fora. Você pode falar um pouco mais sobre isso, as cascas, o reaproveitamento, que o governo federal, há uns 15 anos atrás, começou até um programa disso e, misteriosamente, o programa caiu por terra. Eu sei a história por trás disso, porque as multimisturas industrializadas de grandes corporações conseguiram entrar com tudo e, misteriosamente, as receitas e as cartilhas para a população em todo o Brasil caíram. Mas tem as punks, tem casca, tem talo, e dá para você reaproveitar com aquilo que de repente o feirante joga fora e vai te dar. Vai te dar. E você comer bem. Você pode falar um pouco mais? Então, eu falo muito assim, tem algumas coisas que dá para você aproveitar, como você falou muito bem da folha de beterraba, que dá para poder fazer chá, por exemplo. Acho que você falou folha de... Foi folha de quê que você falou? Não Cenoura, beterraba, só dando exemplo. Se você pegar, por exemplo, um orgânico, você aproveita para fazer um chá, que é muito bom. Você pode acrescentar num suco. Às vezes vai fazer aquele suco, bota um pouquinho de couve. Eu só falo para ter um pouco de cuidado com o talo por conta do oxalato, né? Tem muita gente também que exagera, né? Às vezes a pessoa, vou começar a tomar suco verde, aí pega talo de tudo quanto é coisa e bota no suco, fica aquilo grossão. Não, é com equilíbrio. Colocou ali 3, 4 centímetros no suco, já tem uma boa quantidade. Então dá para aproveitar. E também, Ícaro, uma coisa importante, né? Feira a gente tem que fazer toda semana. Ou se você ter um esquema de organizar e congelar esses alimentos para não desperdiçar. Né? Porque assim, tem muita coisa. Por exemplo, você pode cortar a banana, descascar e já, quando vê que ela vai amadurecer muito, congelar. Sim. Né? Aí você congela e você tem para poder bater ela depois com cacau, né? Já fica até uma dica. Quando você bota a banana congelada com cacau e um pouquinho de água, fica parecendo o Nescau. Sim. Então, assim, para criança. E aí, assim, se você economizou, tem um whey protein ali, quem estiver suplementando, já joga ali uma proteína, você tem uma alimentação completa. Você tem fibra, você tem fibra solúvel, você tem cacau, antioxidante, você tem proteína. Então, é um ótimo suplemento, né? Uma ótima estratégia para quem vai fazer um pós-treino, para quem precisa ganhar massa magra. Então, assim, muito acessível, muito barato, né? Sim, as cascas também. Por exemplo, eu adoro comprar batata pequena, orgânica, inglesa. Então, teve uma vez que o povo viu o meu prato, que eu fotografo mesmo, mostro e tudo, até quando eu como uma coisa um pouco mais calórica e tudo, para mostrar que eu sou humano, também como salame de vez em quando, embutido e tudo. Eu gosto de comprar batata pequenininha, sabe? E comer com a casca, quando é orgânico, porque a casca vai diminuir o índice glicêmico, né? Vai te dar bastante fibra, é saborosa pra caramba, pega muito mais tempero. Cebola, por exemplo, orgânico meu, eu corto a ponta, corto a parte de baixo, sabe?
e aproveita a casca externa o máximo possível, nem que seja para chá, porque ela é muito mais nutritiva que a parte interna, né? Tem muita estratégia de... Eu sempre falo sobre chás para colocar realmente o que você vai aproveitar de casca que seja orgânico. Aí sim eu dou... Tem nem tudo, uma coisa até boa de se falar, Ícaro, tem alimentos que eu não vejo tanta necessidade de serem orgânicos. Aí, porque, por exemplo, que tem casca mais firme. Um exemplo deles é o abacate. O abacate, geralmente, ele é bem protegido, geralmente ele não tem pesticida. Se puder ser orgânico, ótimo. Agora, não é prioridade. Agora, um morango que tem um contato direto no solo, eu falo para o morango é preferível você comprar o orgânico, né? Então, assim, e às vezes a pessoa ela tem que julgar se aquilo dali vai ter um impacto muito grande, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, eu vou comprar o açúcar de coco. Aí o açúcar de coco, ele custa, aí fala assim, porque ele tem nutriente, ele é melhor do que o açúcar refinado. Não, né? A minha orientação é sempre diminuir o consumo de açúcar. Sim. Então, não tem condições de ser, não é no açúcar de coco que você vai buscar nutriente. Aquilo dali tem que ser uma exceção. Então você pode ter em casa, vai fazer alguma receita que realmente tem que ser doce, pode ser um açúcar demerara, portanto que você não use, né, com exagero. Se você usar o açúcar demerara para cada cafezinho, para cada coisa, você já está errando. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, uma educação nutricional já, no que você vai fazer e evitar de comprar. Agora, não precisa realmente ter que comprar o açúcar de coco, né, que é muito mais caro. Né? Agora, quem tem condições, tem um açúcar de coco para visita, ou então quando eu quero adoçar alguma coisinha, é bom, mas é muito mais caro. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Primeiro que a gente está pincelando dicas para vocês. Esse é o propósito da live. Você pescou uma dica, opa, essa pode ser interessante, vai estudar, vai pesquisar links, que às vezes um link bom que você olhe de um vídeo ou no Google e tudo, pode servir para você aprofundar o assunto e mudar a sua dieta radicalmente para melhor. Por exemplo, as punks, tá? Que são as plantas não convencionais e que em vários lugares do Brasil elas crescem como mato, ninguém valoriza, né? Ou você compra na feira extremamente barato, porque o agricultor levou para quem conhece. Uma das punks ficou cara, que é a Ora Pronobis, né? Mas no Brasil, taioba, sabe? Tem peixinho. Várias outras aqui. Peixinho da horta, cará, ferrado. Peixinho. Isso, fala delas, por favor. A peixinho é engraçado que ela tem até... Ela não tem ômega 3, ela tem o ALA, né? Ela é uma punk que tem em algumas feiras, já está começando a ficar mais comum. E são tipos de plantas que o pessoal tem utilizado em restaurante chique para deixar os pratos bonitos. E elas têm um preço muito acessível e são ótimas, né? Então, assim, eu estava vendo, a Ora Pronobis que ficou caro, mas Ora Pronobis ainda eu consigo achar ainda barato aqui. Mas está cada vez mais caro realmente. Agora, cada região tem uma peculiaridade de ter bastante, né? Uma que aí eu já não falo sobre, que não é para consumo assim comum, mas é a babosa, né? A babosa, quando bem... tem um vídeo, eu fiz um vídeo sabendo limpar a babosa, existe sim, tem uma forma, tem um vídeo meu, tá até no YouTube, e eu explico como que ela é tão boa, que tem muita gente que fala assim, não dá, porque tem contaminação. Sim, mas se você cortar ela bem, você vai perder um bom pedaço. É uma ótima planta, né, para melhora da saúde gastrointestinal. Então, a que eu destaco aqui é a peixinho. Eu estudei sobre ela há pouco tempo, não conhecia, eu vim conhecer ela através até de uma amiga minha, e eu vi sobre os benefícios dela, da peixinho. Agora, ainda não sei como é que é em Brasília, mas é mais comum no Nordeste, né? A gente vê que o pessoal do Nordeste tem mais acesso a elas do que aqui. Não sei se em Brasília tem... Eu não conheço ainda.
sabe? Tinha ouvido falar, mas não estudei a fundo. Agora, eu sei que Ora Pronobis, há uns anos atrás, eu falei da Ora Pronobis, e aí uma pessoa, não sei de onde, do interiorzão aí, me mandou uma foto e falou assim, doutor, será que é essa que eu tenho aqui crescendo como mato e que eu cortei até hoje como mato? Diabo de planta resistente? Eu falei, pois é. Ora Pronobis, essa aí, até a pessoa passou a usar. Tem uma que é ótima, principalmente para mulheres que estão no período menstrual, que é o dente de leão. Dente de leão. Cresce como erva daninha na porta de todo mundo. O hortelã mesmo, que o pessoal chama muito de hortelã gorda, né? Mas aquela é a hortelã-pimenta. É ótima também para fazer chá. E a indústria, eu até tenho aqui a indústria vai, empacota aquilo e vende muito mais caro, mas é fácil ter ela como ótima para a saúde gastrointestinal também. Você sabe que o dente de leão tá no vídeo do Dr. Alain Dutra de uma das 12 plantas que, se você fizer o chá, ajuda a desintoxicar mais rápido da proteína spike do vírus atual. Olha que coisa. Eu já passei esse vídeo para centenas de pacientes, porque o Alain Dutra, ele pegou o vídeo do Mercolar, que é um grande médico da integrativa, em inglês, e fez esse vídeo em português, 12 chás, se eu não me engano, que ajuda a desintoxicar mais rápido. E o dente de leão tá lá. Olha, o dia que eu uso, normalmente dia de academia, é o dia em que eu uso o chá. Eu faço, eu filmei esses dias, eu faço dente de leão, erva doce, moringa, hibisco, chá verde, confrei, boto tudo junto, fica gostoso? Não. Eu não tomo porque é gostoso, eu tomo porque é saudável. Divido para fazer várias vezes por dia. Daquelas plantas que ficaram depois da primeira água, eu boto para ferver de novo, para extrair mais, sabe? Sim. Tomo ao longo do dia. Não é à toa que o meu check-up de agora, a única coisa que deu foi uma anemia muito leve. Por quê? Porque eu tenho quase 50 anos de idade, mas tenho uma massa muscular que é compatível com 30. Isso aí especialista já me disse. Então esses chás ajudam também, desintoxicantes. E você falou muito bem, dente de leão, que cresce igual mato em um monte de lugar aí. Né? Monte. Dente de leão é muito fácil. Assim, se você sair na rua, você consegue achar o dente de leão. A espinheira santa também, é muito fácil de achar, né? A espinheira santa, e é um ótimo chá. Então, Ícaro, eu já atendi gente que tem jato particular, que empresário, e gente que juntou dinheiro para passar em consulta comigo. Também. É a mesma coisa que acontece com você. Né? Aquela pessoa que... E eu sei reconhecer a realidade da pessoa, tanto que uma das perguntas que eu faço, às vezes ali no questionário, eu falo qual que é o poder aquisitivo, para a gente saber onde é que faz. E eu te digo, não muda muita coisa. Não muda. O básico é para o cara que tem um jato particular e a pessoa que juntou o dinheiro, ou a pessoa que nem vai passar em consulta com a gente, a pessoa que está pegando a dica aqui. Eu, graças a Deus, assim como você, me espelho muito nisso, porque o que você tem de material gratuito, assim, que ele não ensina para as pessoas, não, ensina para profissionais. Eu estou falando isso porque já peguei... Às vezes está em dúvida, bota icaro.com.br / a minha dúvida está lá. Você falando sobre a... Obrigado. E isso é verdade. Estou falando isso para puxar saco, não, você sabe muito bem disso. E eu já tirei muita dúvida com seus vídeos, desde a época que eu te conheci, né, em posto de saúde de pessoas público, né? No posto de saúde, lá no Cruzeiro, era o 2 ou 3? Era o 14, CSB 14 do Cruzeiro Velho, isso. Então assim, ali você atendia um tipo de público que com as suas dicas não precisariam nem estar muito frequentando o posto, né? Porque muitas coisas que você passa, que a gente fala aqui, é acessível para todo mundo, então não vai mudar muito. Então assim, o que eu estou falando que eu me espelhei em você... Tem muita coisa, dica que eu dei que as pessoas não passaram em consulta comigo e melhoraram. A pessoa só de escutar uma dica... Então, assim, isso é gratificante. A gente sabe que... Bom, para mim isso é somar no mundo, né?
Para mim, a nossa missão é essa, ajudar o máximo de pessoas. Claro, tem coisas que tem que ser consulta mesmo, tem coisas que é Claro. um curso que a gente vende, é uma atenção mais especial, mas o básico para todo mundo está bem gratuito, está bem difundido. Uma mensagem que eu queria deixar realmente para as pessoas, o meu pé de mouse qualquer, assim, que é fácil, a alimentação saudável tá para todo mundo, não vai mudar muita coisa. Então, assim, para ninguém desistir, porque bate às vezes numa Mundo Verde, numa Biomundo e se assusta com o preço. Não é ali que está o básico do saudável. O básico está realmente nas frutas, verduras, legumes da estação, né, nas dicas de chás, nos teus vídeos, no que eu compartilho, em alguém que está aí a fim de ajudar. Né? Porque se a gente sentar no sofá, é aquilo que eu brinco, né? O sofá ele vai passar ali para você o outdoor de refrigerante, de aquela batata prima. Eu não nego, não. Tudo que é porcaria é gostoso, a gente sabe disso. Né? Pontualmente você consumir, eu não brigo com isso. Eu brigo com o hábito de ser todo dia, né? Eu falo, não, todo dia realmente não dá, né? É Gente, isso. estamos chegando ao fim da live. Eu vou encerrar minha parte, vou passar para o Márcio, para ele passar YouTube dele, site dele, Instagram, porque as pessoas perguntaram, telefone de contato e tudo, tá? Mas olha só, você tem que, quando acabar essa live, você tem que assistir de novo aqueles pedaços onde tem as dicas e você correr atrás e ampliar seu conhecimento. Parte do que a gente falou você vai encontrar na timeline, nos conteúdos que o Márcio já divulga há anos, tá? Parte você vai encontrar nos conteúdos que eu divulgo há anos também. Parte você vai encontrar dando um Google ou no YouTube, colocando o nome de bons médicos e nutricionistas que produzem bom material. Eu vou dizer alguns: doutora Denise de Carvalho, doutora Denise Carreiro, doutora Gisela Savioli, doutor Gabriel de Carvalho, tá? O Márcio mesmo, eu, doutora Alain Dutra, sabe? São alguns exemplos de profissionais que focam no conteúdo, porque hoje em dia você tem muito profissional também produzindo perfumaria, na minha opinião. O que é? Gente, a maior moeda que você tem na vida é tempo, tá bom? Tempo e energia. Então, aonde você gasta a sua energia, significa o seu uso de tempo. Se você pega um vídeo, o suplemento que todo mundo precisa usar. Geralmente, quando você vai num vídeo desses, são 10 minutos de vídeo, você tem 5 minutos de perfumaria, de palhaçada, de brincadeira, de vinheta, de venda de produto, de o que não é o vídeo, sabe? Do cara brincando ou falando da sua trajetória, uma egolatria, e você espreme e sai 5 minutos de conteúdo. Vale a pena você gastar tempo com um vídeo desses? Não vale, na minha opinião. Como o Hugo botou, clickbait. Não vale. E tem, infelizmente, um monte de famosão que está vivendo disso. Na verdade, é tudo direcionamento para algum produto. Eu não vejo problema em fazer produto. Mas entregue conteúdo, ajude as pessoas. A gente jurou fazer isso quando se formou em saúde. Exato. Então, é seguir o juramento. Então, o que você tem que fazer é, acabou essa live, procure boas pessoas, bons sites, para você aprofundar o conteúdo. Muitas vezes, até dos famosões da fase antiga, o conteúdo antigo deles ainda tinha conteúdo. Agora pode ser perfumaria. O Márcio sabe de quem que eu estou falando. São vários, tá? Mas eu não estou aqui para queimar ninguém. Cada um gasta o seu tempo com quem quiser. Também olhar a timeline do Márcio, seguir. Olhar minha timeline, seguir. Aprofundar. E, se possível, compartilhar, dar o like, comentar, botar para frente, porque assim vai ajudar mais pessoas. E olha, problemas não se resolvem sozinhos. Se você pegar e ficar, eu não tenho como me alimentar de forma saudável. Não, eu não consigo, é caro. Você vai continuar comendo mal e você vai identificar da pior forma possível que o problema você sempre soube. Só que ao invés de gastar tempo e energia buscando soluções, você continuou gastando tempo e energia remoendo o problema, o que não resolve. Te deixa estressado, ansioso, se sentindo fracassado e pior.
essa live vai ficar gravada, fiquem tranquilos, tranquilas. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários depois. O Márcio, se quiser, pode postar também, eu vou postar. Posso direcionar dúvidas de tempos em tempos para ele, que vocês postarem. Recomendo que vocês tiverem dúvidas para mim, postem lá nos comentários onde eu postar. Se forem para o Márcio, que vocês postem lá e marquem ele ou onde ele postar, para ficar mais fácil da gente responder. E, Márcio, só tenho a agradecer você ter aceito o convite de coração, e esses 4 minutos finais são seus para passar seus contatos e dar seu recado final. Obrigado. Obrigado, é sempre uma honra aí. Convite seu não é convite, é convocação mesmo. Sempre que você tiver para me chamar aí, eu vou aceitar na hora. E, bom, para me achar, no YouTube é Márcio André Nutri também. Vou começar a colocar um conteúdo lá. O que eu falo sobre a babosa tá lá. Mas tem alguns vídeos que eu vou começar a colocar agora. Eu tenho muito mais no Instagram. Falo sobre algumas coisas para constipação, para quadros de diarreia, para algo mais voltado para a saúde gastrointestinal. Que também tem tudo o YouTube é melhor para pesquisar e achar os vídeos, Márcio. Tem que estar lá para o pessoal poder achar. Sim, tô direcionando. Na verdade, eu estou gravando aqui, hoje, gravando os vídeos para poder ir para o YouTube. Acho que é bem interessante, é uma rede muito boa mesmo. E, enfim, para quem quiser me achar, é Márcio André Nutri em todas as redes. Tem um e-book que até, Ícaro, depois eu vou te passar para quem quiser ter acesso aí com você, que eu costumo dizer que ele é atemporal, que é 8 passos para a alimentação saudável, que eu falo sobre essas coisas básicas que a gente falou aqui, sobre lista de compras, sobre como enxergar o que é um alimento minimamente processado, o que é o processado, né? Porque fazendo esse básico, além de economizar nas compras, você vai, né, evitar de comprar medicamentos, né? E saúde, acho que não tem preço, né? Todo mundo aqui quer viver bem, envelhecer bem, né? Então, né, todo mundo tem que ter um objetivo. Se o meu objetivo não é perder, eliminar peso, meu objetivo é sempre ter um desafio. Eu quero ter mais massa magra. Se eu quero ter mais massa magra, eu tenho que treinar mais e colocar tal suplemento. Eu acho que esses objetivos a gente tem que ter sempre na vida, né? Não tem um momento... Eu falo para todo mundo que eu sou um eterno, estou na eterna busca pela hipertrofia. Nunca é uma lagartixa que não virar jacaré. Nunca eu vou chegar lá. Mas eu estou sempre buscando aumentar a massa magra, treinar e suplementando coisa pontual, um whey protein. E às vezes eu penso assim, cara, quando chegar uma hora... eu procuro o médico para poder ver a parte hormonal, isso aí é de cada um, sempre prevendo, né, tratando de alguma coisa e não esperar a doença chegar, né? Eu quero envelhecer com saúde, né? E é a proposta que eu faço para todo mundo também, você também, né? Com certeza. Tá de parabéns. Gente, o meu Instagram é @dr_icaro_alves e do Márcio é @MárcioAndréNutri, tá? Vocês perguntaram aí, todos os dados estão lá e eu tenho certeza que muita gente vai te falar, vai entrar em contato, né, por direct e tudo. Qual é esse PDF? Como é que eu faço para ter esse e-book? Vou te mandar. Não, eu estou falando para as pessoas também. As pessoas vão querer, né? Não, ótimo. Ele é temporal. Eu escrevi ele tem 6 anos, mas não mudo nada que está ali. Nada. Porque coisas básicas mesmo que eu falo ali sobre... Até isso que a gente falou sobre os corredores de supermercado é muito importante. E lembra, só que acho que eu atualizaria uma coisa. Hoje está muito mais fácil, vou ver se dá tempo de falar aqui. Supermercado é uma coisa que vai acabar. Supermercado é uma coisa que vai acabar no futuro, porque está todo mundo hoje pelo celular. Então, no celular, dá para você já se planejar bem para fazer as compras. Beleza, gente. Muito obrigado. Compartilhem essa live, deem o like, comentem. E sigam o Márcio aí. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Fique com Deus. Tamo junto. Bom domingo aí. Tchau, tchau.